quantas pessoas não podem estar com as suas famílias, mas nós estamos aqui com as nossas famílias, é tão bom, né? Às vezes a gente tem alguma rusgazinha com a família assim, a gente fica assim, chateado, mas não existe bem maior do que a nossa família, né? Ela que nos conhece, né? Ninguém conhece a gente melhor que a família, não é isso? Uma coisa eu sei a pastora Marilene aqui, agora quem é Marilene dentro de casa? Né? Então, é uma bênção a nossa família mesmo. Família é bênção, glória a Deus. Dá uma olhadinha para a sua família e fala assim, isso é uma bênção, viu, família? Isso é uma bênção, família. E é uma bênção mesmo, glória a Deus. Irmãos, eu espero que vocês estejam aprendendo e recebendo, tanto quanto a minha vida, a questão dessa série de heróis da fé. Na realidade, eu creio que o Espírito Santo está fazendo uma mudança, uma transformação, não sei, talvez balançando a nossa estrutura, para que nós voltemos a nossa atenção para a fé. Porque muitas vezes a gente entra naquela assim, eu sou crente, já estou indo na igreja, eu vou um dia, eu vou 2 dias, eu participo das campanhas de oração, eu estou aí na manhã da consagração, eu venho na semana da oração, eu venho na quinta-feira, mas quando nós passamos por algumas atribulações, e eu creio que não existe ninguém que é isento disso, né? Aí a nossa fé é testada, é provada. E quando a gente olha para esses homens e mulheres que são aqui descritos em Hebreus, eu fico assim pensando, gente, são homens e mulheres como nós, né? São pessoas que viveram como nós, e às vezes pessoas que sofreram muito mais do que a gente. Mas Deus, em toda a sua graça, em toda a sua bondade, sustentou, e eles foram vitoriosos, e nós também seremos, amém, irmãos? Eu creio, sabe, porque nós estamos aí caminhando, né, como nós cantamos aí, eu amo esse hino, né, eu ficava pensando que dia que ia cantar esse hino aqui na igreja, né, que a perseguição não parou a igreja, e a igreja nunca vai ser parada, porque ela pertence a Cristo. Cristo nunca vai ser parado, porque Ele é Deus, e Ele cuida da sua igreja, e Ele conhece as obras da sua igreja, e tem sustentado a sua igreja, né? Aqui tem as pessoas que estão há mais anos aqui e sabem como tudo começou, quantas dificuldades, eu mesmo já tenho uns 20 anos que estou aqui, eu já vi as dificuldades que a igreja já passou, mas eu sei que o Senhor sempre vai sustentar a sua igreja. Amém? O Senhor sempre vai sustentar, irmãos. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses heróis da fé, né? E eu acho que não tem nenhum pregador que vai falar de algum herói da fé aqui que não se sinta constrangido diante da própria fé. Porque a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa passou por isso, né, sem ver e sem saber o que eu já sei e o que eu já tenho. E ela venceu, né? Hoje eu não vou nem abrir a minha não, porque eu trouxe King, então você pode pôr na área para mim, por favor, Hebreus 11, 20. Então nós vamos falar aí um pouco, né? E que o Senhor atualize aí a sua fé, amém? Que o Senhor revigore a sua fé, principalmente nos dias que nós temos vivido, irmãos. Eu falei que eu acho que eu não vou nem escutar mais o noticiário, não. Meu Deus, a coisa está tão difícil que a gente fala assim, não é... Quando você acha que você já viu tudo, alguma coisa pior ainda está acontecendo. Mas nós não somos daqueles que desanimam, né? Glória a Deus, nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Hebreus 11, versículo 20, e nós vamos ler o 20, 21 e 22, amém? Eu gostaria que vocês lessem comigo, tá? Porque aí faz aquela voz forte de igreja que vai morar na glória, sabe? Sabe aquela voz forte daqueles que gostam, que amam louvar, aqueles que amam a palavra? Eu vou contar 1, 2, 3, você lê comigo. 1, 2, 3. Pela
Amém, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor e pelo privilégio, Pai, de conhecê-la. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito, que eu tenho convicção que está neste lugar para convencer-nos, ó Deus, de tudo aquilo que precisamos mudar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, que é imutável. Obrigada, Senhor, pelo favor do Senhor, pela tua graça, pela tua salvação. Obrigada, Senhor. E nos ajuda, Pai, a entender e ter discernimento, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, desse texto. No nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um dos textos mais grandiosos da palavra. Cada vez que a gente lê um texto, a gente fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. É claro, quem já leu aqui Hebreus, a carta toda, sabe como que é maravilhoso, porque fala de coisas assim que a gente precisa lembrar, né? Principalmente nos dias que a gente vive hoje, né? Em que tem tantos penduricalhos, né? Parece que o crente está igual no STF, cheio de penduricalhos, né? Então, mas aqui não, aqui o autor ele vai falar da suficiência de Cristo, ele vai falar de tantos assuntos, né? E nele também, nessa carta, estão aqui os heróis e os mártires. E quando eles são estudados sobre a ótica da fé, eles vão nos ensinar, porque é isso, irmãos. A palavra ela tem que trazer ensino, amém? Ela tem que trazer ensino, senão não adianta nada, é apenas um jornal velho. A palavra é para nos ensinar, e aqui esse texto vai ensinar que uma vida com Deus, ela deve ser perseverante e madura. Porque é algo tão interessante, porque quem persevera acaba ficando maduro, né? Porque quando nós começamos, eu não sei quanto a você, quando a gente começa a nossa caminhada, principalmente eu que me converti já com 23 anos, eu ficava vendo, né, cada coisa, eu ficava com medo das coisas. Quando o pastor pregava sobre o inferno, então, eu ia para casa morrendo de medo, não dormia, só dormia com a luz acesa. Por quê? Porque eu não tinha ainda convicção da minha salvação. Tinha medo de pessoa morta, tinha medo de ver defunto, essas coisas, ver alma. Por quê? Porque eu não tinha convicção da salvação. Agora, quando a palavra traz ensino, as muralhas, tudo isso é quebrado na nossa vida. A palavra de Deus, ela transforma. Vou repetir, gente, a palavra de Deus, ela transforma. Glória a Deus, e é isso que nós devemos desejar todos os dias da nossa vida. Transformação, amém? Não é essa transformação que o mundo dá. Que hoje, que você está acima do peso, pega e aplica uma canetinha e fica magrinho na outra semana. Não é transformação que o mundo fala de trocar de marido, trocar de casa, não. A palavra de Deus transforma de dentro para fora, nos transformando em pessoas melhores, pessoas que conseguem amar, pessoas que conseguem ser. É isso que a palavra de Deus fala. E esses heróis, quando a gente lê aqui, eles deram seus testemunhos. E o testemunho deles foi apenas e somente confiando em promessas que o Senhor havia feito. Meu irmão, nós já lemos aqui, já começou a ministração. E a gente sabe que essas promessas foram dadas a Abraão. Essas promessas passaram muitos anos. E eles, mesmo assim, eles deram seus testemunhos com feitos notáveis, passando por torturas e até martírio, mas em nenhum momento esses homens e mulheres reputaram sua vida como preciosas. Eles entregaram as suas vidas, porque fé exige renúncia, fé exige também entrega, fé faz com que nós agirmos de maneira forte, madura. Amém, irmãos? Por isso que não pode ter crente balangando. Crente não balanga, crente se firma na rocha. Então, o autor da epístola, ele é verdade, é claro que ele averigou o Antigo Testamento. Ele conheceu a história de cada um a quem ele propôs escrever aqui na carta, citar na carta. E a menção que ele faz desses homens e mulheres, que é tão interessante, ele começa a citar os nomes, e ele fala, Senhor, mas são tantos que eu não teria tempo de citar todos. Ele não teve tempo de citar todos, mas os seus feitos ele citou.
E ele falou que, na hora que ele cita aqueles feitos, na hora que ele cita tudo que aconteceu com esses homens e mulheres, ele faz uma declaração que, Senhor, se essa declaração fosse feita na minha vida. Olha o que ele fala, que eram pessoas as quais o mundo não era digno. Pessoas que passaram, sabe? Pessoas que viveram muito mais. Pessoas que não olharam para isso aqui, pessoas que estavam acima, como nós deveríamos viver. Sabe? Porque nós temos muito mais conhecimento do que eles. Meus irmãos, a carta, ela trata, sim, de uma resposta àqueles que já sabemos disso, porque já foi ministrado aqui, pessoas que estavam se afastando da fé, dando ouvido a fábulas, e o autor atestou aqui que Cristo é suficiente. Glória a Deus. Cristo é suficiente na sua vida? Mas é suficiente mesmo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, porque Cristo é suficiente. E essa carta também, ela revela um retrato fiel sobre o que é fé. O que é a fé? Muitos veem esse retrato como uma descrição de fé. E outros veem como uma definição de fé. Mas o certo é que ao lermos esse capítulo, principalmente esse capítulo de Hebreus 11, a gente não consegue outra coisa senão analisar a nós mesmos quanto à nossa fé. Quanto à nossa vida, a nossa caminhada cristã. A nossa experiência com Deus. A nossa relação com Deus que é todo-poderoso. E que de modo sobrenatural nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o teu reino. O autor não apenas demonstra a fé como uma regra de vida dos homens, como ele define, ele mesmo, ele chega ao ponto, ele mesmo quer definir, ele vai falar o que ele entende por fé. O que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele fala, ora, a fé é a certeza. Ele mesmo define o que ele entende de fé. E isso é para mim e para você, é certeza. E aí ele vai observar o próprio mundo também, em que essas testemunhas viveram. O autor continua a manifestar a sua fé, dizendo que é por ela que compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Meus irmãos, o mundo vai lutar a vida toda, desde quando eu era pequena, que eu entrei na escola, o povo falava que não era assim que houve a criação do mundo. Mas não adianta, porque não cola. Porque tudo aquilo que eles querem colocar, vai chegar a um ponto que é uma encruzilhada, não tem jeito, eles não conseguem explicar, porque foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. Foi pela palavra de Deus que tudo passou a existir. Glória a Deus. Quando você olha para o ser humano, quando você olha para uma criança sendo gerada, você fala assim, meu Deus, como que pode? É tão perfeito, quando nasce, dá o tempo certo, chega lá, nasce a criancinha, né, sem saber nada. A gente vê aqui, dia após dia, a criança aprendendo, a criança desenvolvendo. Fala para mim, como é que pode um negócio desse, se não existe um Deus que criou tudo, e principalmente o homem, a sua imagem e semelhança? É isso, é fé. Todas as coisas. Quando nós vemos a grandeza do oceano, quando nós vemos tantas particularidades que tem dentro do oceano, vulcões, quando nós vemos todas essas coisas, a gente olha para o céu, a gente olha para as estrelas, a gente olha para a lua, e a gente fica maravilhado, porque tem que ter um Criador. Pequenas coisas. Meus irmãos, hoje, por incrível que pareça, quantos anos eu não vi uma joaninha? Quem conhece Joaninha? Eu vi uma joaninha hoje, falei assim, meu Deus, que coisa mais linda, como é que Deus pegou, fez aquelas asinhas vermelhas com bolinha preta, porque Deus é detalhista, Ele é perfeito. Irmãos, é maravilhoso isso. Nenhum ser humano presenciou a criação, mas é pela fé que nós cremos, nós entendemos que Deus criou tudo a partir da sua palavra. E o salmista lá no Salmo 33, versículo 6, eu queria que colocasse, tem jeito?
Coloca para mim, por favor. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos ler? 1, 2 e... Obrigado pelo aleluia. Glória a Deus! Os céus, pela sua palavra, se fizeram. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te ama. Esse é o Deus que te chamou. Esse é o Deus que guarda a sua vida. Esse é o Deus que te dá fé. Irmãos, que coisa maravilhosa. E a leitura desse texto especial promove um chamado para o cristão a ter uma fé que o impele a ir adiante, meu irmão. Nós precisamos ir adiante. O que é fé? Fé é ação. Fé é confiança. Fé é certeza. Fé é obediência. Obediência. E eu diria mais. Fé é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Porque quando você perde a fé, você perde tudo. Tudo. Como que você pode viver num mundo desse? Sem fé? Porque além de você desagradar a Deus, além disso, você ainda morre, porque você não consegue ver as coisas além. A fé, ela faz com que a gente possa perceber o invisível. E quando nós temos fé para perceber o invisível, o visível, essas coisas horrorosas que estão acontecendo aí, não vão nos abalar tanto quanto nós cantamos aqui, nós não seremos abalados. A fé faz com que as coisas que nós não vemos possam ser experimentadas, trazendo a convicção da existência delas. Meus irmãos, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu Jesus Cristo, mas nós podemos experimentar a presença dEle, nós podemos perceber a presença dEle, nós podemos perceber o quanto Ele nos ama. Irmãos, cada dia, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas que coisa, parece que eu não vou sair. Aí eu fico pensando, meu Deus, cada luta que a gente passa, aí eu vejo a presença do Senhor quando Ele me fala, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse mais da Tua palavra. Porque o Espírito Santo, Ele nos sustenta, Ele nos faz lembrar da palavra do Senhor no momento de divergência, de situação, de dificuldade. Meus irmãos, a fé não trata apenas do futuro. Não é apenas do futuro. A fé, ela apresenta e ostenta o passado e dá testemunho no presente. Meus irmãos, quantos livramentos nós já sofremos no passado? Quantas vezes nós chegamos e falamos assim, olha, eu nem imagino como é que eu saí daquele ano, a dificuldade naquela situação, isso aí é um testemunho do passado, mas eu tive fé e o Senhor me livrou. Todo mundo aqui pode cantar todo dia, conta as bênçãos e conta quantas são. Porque o Senhor é bom. Ele é bom. Então, meus irmãos, como citado, cada herói da fé tinha os olhos no futuro. Mas agora o autor de Hebreus olha para o passado e vê o cumprimento dessas promessas. Eles olhavam para o futuro. Agora o autor, lá na frente, ele olha para o passado e vê o que segurou aqueles homens. Nós vimos aqui, irmãos, ministrado sobre a fé de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. E eu creio que o Espírito Santo já está operando em cada um de nós para que a sua fé seja renovada. E hoje nós vamos aos últimos patriarcas, eu quero que você preste muita atenção. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, abre a sua mente, abre o seu coração, pensa. Quantas vezes essa semana aconteceu comigo alguma coisa, eu lembrava daquilo que foi ministrado aqui, eu falei, gente, eu estou estudando sobre os heróis da fé, deixa eu colocar essa fé em prática. Essa fé tem que andar. Quando nós olhamos aqui, como eu disse aqui, nós lemos aqui, nós vamos falar sobre Isaac primeiro.
Isaac, meu Deus, Isaac. Primeira coisa que a gente vê de Isaac, o nascimento dele foi um milagre. Foi ou não foi um milagre? Um menino nascer de um homem de 100 anos, uma mulher velha. Gente, vamos falar a verdade. Só Deus para fazer um negócio desse. A gente sabe hoje como é que é as coisas. A gente, com a medicina hoje, a gente sabe como é que o óvulo da mulher é. Né? Com 20, com 25, com 30, com 40. Agora imagina com 70. Nem óvulo tem mais. Mas Deus prometeu. E se Deus prometeu, cumpre. Foi uma promessa na vida de Abraão. Ele prometeu e reafirmou essa promessa lá na vida de Isaac. Lá em Gênesis 26, 24, ele fala, naquela mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Está entendendo? Deus é Deus que renova. Renova aliança, porque às vezes a gente esquece. Ou você acha que você está aqui hoje, aqui no dia 22 de fevereiro, você foi chamado aqui para quê? Porque o Espírito Santo te conduziu para renovar sua fé, meu irmão. Para renovar sua fé. Renovar sua fé. A vida de Isaac, ela é contada como apêndice da vida das histórias de Abraão e Jacó. Está tudo assim muito junto. Agora, o que a gente vê é que os pais dele transmitiram a fé deles e os seus valores. Ah, doce compromisso dos pais. Ah, doce compromisso dos pais. Transmitir aos filhos a sua fé e os seus valores. Amém? Dá para abrir mão disso? Que não, xoxo. Dá para abrir mão disso? Não. E durante a maior parte da vida de Isaac, ele seguiu, ele andou muito próximo do pai. E nós vemos algo maravilhoso acontecer quando Deus pede Isaac em sacrifício. Meus irmãos, quem tem filho aí sabe. O que é Deus pedir seu único filho para ele? Imagina bem, Isaac andando do lado de Abraão, Isaac carregando a lenha, Isaac chega, vê por fogo, né? Isaac ali, do lado. Mas Isaac creu. Ele tinha na mente dele quem era o Deus dos seus pais e quem era o Deus da vida dele. Tanto que ele creu quando Abraão falou, olha, Deus mesmo há de prover cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso é fé? Isso é fé ou não é fé? Por isso que quando a gente está numa situação, creia que Deus sempre provê um escape. Deus sempre provê um escape, meu irmão. Deus não vai deixar, entendeu, que nós pereçamos. E se deixar também, Ele quer ensinar alguma coisa para a gente, amém? Porque a tribulação também, ela produz vida na gente, tá? E aí, expressando a mesma fé, Isaac orou para que a mulher dele tivesse filhos. Ele ora para que a mulher dele, a esposa dele não tinha filhos, ele ora. Ele viveu em tenda, se recusando a procurar morada fixa na terra, pois ele tinha olhos no futuro. Meus irmãos, o que você está olhando para o seu futuro? O que você pensa sobre o seu futuro? Hoje eu conversando com meu esposo, Paulo está dando uns probleminhas de coração lá, eu falei com ele, seu Paulo, a preocupação não é se você vai morrer, a preocupação é se você vai passar a eternidade com Cristo. Porque o crente, nós sabemos, irmãos, qualquer hora que a gente pode, como se diz, a gente pode passar dessa para melhor. Agora a gente tem que ter certeza disso. Isaac, ele passou por provações, ele perseverou na escassez e nunca deixou de lado a responsabilidade espiritual da vida dele. Tanto que, confiando no que viria, ele abençoou Jacó e Esaú.
A fé dele estava presa, firmada, unicamente em Deus e na sua palavra. Meus irmãos, quando nós firmamos a nossa fé unicamente em Deus, é por isso que a fé não pode vir com um penduricalho. A fé ela tem que ser exclusivamente em Deus. Eu não posso ter minha fé fixada na oração que a Célia ora por mim. Eu não posso ter minha fé fixada nas coisas que estão acontecendo aí, ou em varão de fogo, de jeito nenhum. A minha fé, ela está no Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, que formou todas as coisas, e que mantém o controle de todas as coisas. Isaac, ele viu além da inimizade dos filhos. Ele projetou o futuro pela fé. A sua submissão, obediência e fé nos oferecem um exemplo de vida com Deus. Quem crê, irmão, vê no futuro. Não olha a situação hoje, não, como aquele corinho que cantava nos anos 80, que nos anos 80 ou 90, não sei, que eu não olho circunstâncias. Não, eu olho o seu amor, seu grande amor. Eu não me guio por vistas. Eu não me guio por vista, porque Deus tem palavra. Deus não volta atrás da sua palavra. Antes Ele zela pela tua palavra para cumprir. E se Ele tem promessa na minha vida e tem na sua vida, é disso que nós confiamos. Amém, irmãos? Então, a partir do momento que nós vimos essa vida linda aí de Isaac, vamos ver a vida da vida do filho, né, Jacó? Amém? Jacó. E o que o autor fala? Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. O autor ele tomou 2 eventos da vida de Jacó e condensou em um só versículo. Não são aqui mencionados os próprios filhos, mas os filhos de José, Efraim e Manassés. E lá em Gênesis 48, versículo 5, fala que Jacó adotou essas crianças como próprios, como sendo seus. E ele os abençoou para que tivessem porção na terra prometida. Olha que coisa. Para mim e para você que somos avós, o que é que nós temos sido para os nossos netos? Como é que tem sido as nossas orações para os nossos netos? Como é que tem sido nosso testemunho para os nossos netos? Será que ele vê a vovó que qualquer coisinha está chorando pelos cantos, que não crê no Deus Todo-Poderoso? Jacó, irmãos, estava próximo da morte e sabia que não viria o cumprimento da promessa, mas pela fé, olha aqui, pela fé, ele viu que Efraim e Manassés não permaneceriam no Egito, mas que seriam os fundadores de 2 tribos lá na terra, e habitariam na terra de Canaã. Olhar futuro. Quem tem fé, olha o futuro. Quem tem fé não tira o olho do presente. Quem fica colado, mas está tão ruim, está tão péssimo. Olha para o futuro. Meus irmãos, nós vamos morar na glória. Nós vamos morar na glória, nós vamos morar no céu, irmãos. Ah, misericórdia. No céu, nós vamos estar diante dele. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter nada. É isso que espera a mim e a você. Glória a Deus. E ao escrever no versículo 21, o autor ele vai fazer uma leitura lá de Gênesis 32, 10, a respeito da oração, quando Jacó faz uma oração, demonstrando a gratidão deles a Deus, pelo que ele viveu e pela misericórdia e bondade do Senhor para com ele. Se você lê essa oração, você fica comovido, meu irmão. É maravilhoso. É claro. Ah, mas você não vai... Tenho certeza que alguém está pensando aqui, você não vai falar de Jacó enganador, não? Que ele era enganador, não? Jacó não foi perfeito como nenhum de nós somos. Ele não foi perfeito. Ele não foi perfeito. A vida dele foi marcada por enganos e conflitos, mas Deus operou na vida dele. Deus, ele muda o pior do pecador, a pessoa que vai para a presença dele e o torna justificado. Glória a Deus. Foi um tempo da vida dele, mas quando ele tem aquele encontro com o Senhor, ele é transformado. Crente, tem que ser transformado, aleluia.
Aleluia, meu irmão, não importa como começou, não importa como foi, importa quando você teve um encontro com o Senhor e a sua vida foi mudada. Sabe, meu irmão? Então é isso. Jacó teve o seu nome trocado, a sua identidade trocada. Ele aprendeu a depender de Deus, aprendeu a valorizar a sua primogenitura, buscou ser abençoado a ponto de lutar com anjo. E no fim da sua vida, ele abençoou os filhos de José, profetizando sobre um futuro que ele não veria. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Em sua bênção, Jacó mencionou especificamente a aliança. Sabe o que ele disse para José? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e te multiplicarei. Sua confiança repousou totalmente na promessa de Deus. Irmãos, tem que repousar a confiança na promessa de Deus. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir. Tem muita gente que acredita muito mais na máquina de lavar, que colocou lá o tempo, lá, o programa, e foi para casa, veio para a igreja, e confia que a roupa está sendo lavada, do que Deus que sustenta todo o tempo na nossa vida. Deus sempre esteve com Jacó. Ele foi confirmado como sucessor à promessa de Abraão. E Deus fez essas promessas. Os filhos dele se estabeleceram em segurança em Canaã. E ele se reuniu com seu pai e com seu irmão. Olha que coisa. Deus transforma, Deus une família. Deus traz perdão para a família. Deus traz união. É isso. A fé de Jacó ensina a procurar perdão, meu irmão. A fé de Jacó ensina-nos a esperar o agir de Deus, a orar pelo que nós necessitamos. Isso é fé. Isso é fé. Às vezes você fica assim, não, eu queria muito viver uma nova história, né? Igual que eu já cantava, o pessoal cantando aí, que uma nova história Deus fez para mim. Uma nova história Deus fez para você a partir do momento que Ele te chamou pelo nome. Que Ele te escolheu como ovelha do rebanho dEle. Já tem uma nova história. Agora você precisa de andar pela fé. Você precisa ter confiança nessa história. E aí nós vamos ver um outro, né? Aí olha José, gente. José. Olha José. Esse homem viveu a maior parte da vida dele como um egípcio. Toda a cultura que ele conheceu, todo o ensino que ele conheceu, era egípcio. Ele viveu aquela parte toda ali. E muitos falam, né, infelizmente, às vezes até usam isso de maneira errada, né, coloca José como um símbolo de vida próspera. Né? Muitas pessoas fazem isso. José é um homem de vida próspera. Mas quando você vai estudar a vida de José, você vai ver que José viveu muitas tragédias. Nenhum ser humano está livre de viver tragédia na sua vida, meu irmão. Nenhum. Mas José sempre colocou sua vida em obediência à vontade de Deus. Portanto, nós podemos ver na vida de José a graça de Deus em todos os livramentos na vida dele. Todos os livramentos. Presta atenção, a relação de José com a sua família. Foi difícil. E é por isso que até cai aqui agora esse negócio de falar que tem inveja gospel. Isso é pecado mesmo. Sabe por quê? Porque Deus estava falando com José. José comenta a inveja. O que acontece? Olha aí. Né? Agora ele teve o amor do pai. E ele confiou no que Deus faria. E Deus falava com ele. Mas o que acontece? Quando ele falou o que Deus falava, os irmãos dele planejaram matar José. Fizeram todo o planejamento, mas Deus estava com José. Você acha que Rubem cismou? Não vou matar, não, vou só vender. Isso é intervenção de Deus, porque Deus também é Deus de livramento. Deus, ele frustra os planos do inimigo. Então, aí vai ver outra parte da vida de José. Foi vendido, saiu da sua casa, saiu de onde era amado pelo pai. Saiu de onde que eles tinham aquela comunhão, e agora ele vai para o Egito. E o que acontece no Egito? Coisas que aconteceram, José vai parar na prisão.
Ah, mas como assim? Esse Deus que sempre falou comigo, Deus que falou, que me prometeu que eu ia ser superior, esse Deus que falou tantas coisas, me fez tantas promessas, agora eu estou na prisão. Estou revoltado. Vou fazer a cesta da revolta. Mentira. Sabe o que José fez? José teve compaixão, José deu testemunho, José continuou abrigando a fé no coração dele, demonstrando a fé na vida dele. E aí, como governador, ele demonstrou lealdade e integridade, coisas que o homem de Deus tem que ter. Foi isso que aconteceu. José procurou fazer a vontade de Deus, conforme ele conheceu na sua tradição. E o modo que ele conduziu a vida dele, e a gente lê no texto, fez com que as pessoas reconhecessem que certamente Deus era com José. Ai, irmão, que bênção quando a pessoa fala, verdadeiramente, Carol, Deus é contigo. Eu posso perceber. Você já imaginou isso, irmão? Você já imaginou isso? Porque é vida com Deus, vida dedicada, vida de fé. E o teste, para mim, mais vigoroso de José. Não foi quando a mulher de Potifar queria seduzi-lo, não. José no poder. O homem no poder demonstra seu caráter, a sua índole. E José estava lá, e aí o que ele fala? A integridade dele foi demonstrada, porque ele poderia ter se vingado dos irmãos. Ele poderia ter falado, vocês fizeram isso contra mim, vocês intentaram contra a minha vida, vocês quiseram me matar, vocês me venderam para as pessoas lá no Egito, vocês fizeram tantas coisas comigo. Mas o que José fez? Um homem que tinha fé, um homem com quem Deus falava, ele mostrou a sua integridade, perdoando, e ele falou com eles, olha o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor, o meu Deus, transformou em bênção. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu irmão, isso é integridade. Ele auxiliou os irmãos, honrou seu pai, e permitiu assim a continuidade do povo de Israel. José se submeteu à vontade divina. Ele compreendeu que ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Glória a Deus. Algo maravilhoso na vida de José, ele sempre testemunhou que tudo que tinha na vida dele vinha de Deus. Portanto, meu irmão, você está sendo abençoado? Dá glória a Deus. Você está vivendo uma vida próspera? Dá glória a Deus. Você recebeu uma promoção? Dá glória a Deus. Seu casamento vai bem? Dá glória a Deus. E aí, já no fim da vida, ele deu instruções para que quando Israel partisse, levasse o seu corpo e fosse enterrado em Hebrom. A fé que vence a distância, aqui a fé vence a injustiça, aqui a fé vence o sofrimento. Ele viveu muitos anos, meu irmão. Ele viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Ele também viu os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José os tomou nos seus joelhos. Deus é fiel. Deus é fiel. E como seu pai Jacó, em seu leito de morte, José expressou firme confiança nas promessas de Deus em sua graciosa visitação, meu irmão. Quando um homem tem uma caminhada, uma vida com Deus, nem a morte, nem no momento que ele está próximo da morte, ele desiste de testemunhar o Deus que ele serve. Ele não desiste. Então, esses homens morreram sem ter entrado na terra da promessa e na grandeza da nação de Israel. Mas jamais duvidaram que a promessa fosse cumprida. Como é que está a sua vida aí, meu irmão? Eles não morreram desesperados. E a gente sabe aqui no resto dos heróis da fé como muitos morreram. Mas eles não morreram desesperados, não. Eles morreram esperançados. Eles tinham esperança, meu irmão.
Você sabe, eu estava pensando, né, igual eu já falei com vocês, eu gosto muito de teatro, gosto muito de pensar como é que o negócio é. Você imagina eu andando ali com José, com Isaac, com Jacó, e eu ouvindo deles assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu virar para ele e falar, mas espera aí, você está esperando muito tempo, já tem muito tempo essa promessa, né? Porque sempre tem alguém que vai falar isso, tem muito tempo que você está esperando, né? Mas aí eles viraram para mim e falaram comigo, a promessa de Deus é verdadeira, porque Deus jamais quebra uma promessa. Talvez eu não viva para vê-la, mas eu sou um elo no seu cumprimento. Você imagina isso? Imagina você ser um elo no cumprimento da promessa de Deus, do objetivo de Deus, daquilo que Deus vai fazer. Daqui a 20 anos, eu não estarei mais aqui, certamente, mas talvez alguém vai se lembrar de um dia essa ministração, ou de um dia uma coisa que eu tenha feito, mas eu quero ser lembrada como uma pessoa de fé. Amém? Porque não adianta. A gente tem que ser lembrado como testemunho. Não é isso? Então, meus irmãos, nós devemos fazer muito mais do que reverenciar a memória dos nossos irmãos. Nós devemos observar o exemplo desses irmãos. Devemos tentar andar de tal forma a viver uma fé parecida com a deles. Sabe? A fé dele tem que nos inspirar. E nós devemos buscar ter essa experiência de fé. Porque é muito bom se algumas pessoas passarem na nossa vida e poderem atestar a nossa fé. Não é? Olha, algo que uma vez eu nunca vou esquecer. Tem coisas que eu nunca vou esquecer. Carol era menininha. E aí perguntaram para ela quem que era testemunho de fé na vida dela. Ela falou assim, a minha avó. Você lembra disso? Pois é, nunca vou esquecer. Que nós possamos ser assim, né? Então, irmãos, a promessa de Abraão também foi estendida a nós. E nós sabemos que nós já estamos mais à frente. O nosso Redentor vive e reina. Ele já veio. Glória a Deus, aleluia, irmãos. E nós temos que ter confiança para levar o nosso fardo bravamente. E não esquecer e nem se esquivar, porque problema sempre vai ter, meu irmão. Nós temos a promessa da volta de Jesus. Ele disse que vai voltar, glória a Deus. Jesus vai voltar. E nós vamos aguardar com confiança nessa promessa. Você crê que Jesus vai voltar? Você está aguardando com confiança essa promessa? Mas eu quero dizer que você pode viver uma promessa já cumprida. Você sabia disso? Você já pode viver a promessa que Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, você não está sozinho. Tenha fé naquilo que Jesus falou para mim e para você. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Meus irmãos, não fica lendo Hebreus 11 com olhos de romântico, penoso. Ai, que dó desse povo. Mas vejam esse texto como inspiração para aumento de fé. Independente da circunstância. Eles foram humanos como nós, sofreram, morreram, mas a fé deles deixou legado. Glória a Deus. Legado, meu irmão, que o Senhor nos acrescente fé. Sabe, meus irmãos, porque uma vida sem fé faz a gente perder o sentido da nossa existência. É isso que está acontecendo com o mundo hoje, não tem fé, aí não tem sentido nenhum a vida. Nós temos sentido, aleluia. Quando nós lembramos do nosso Deus, do grande amor do nosso Deus que enviou o seu Filho, nós temos confiança, glória a Deus, por causa das promessas de Deus. Nós temos confiança quando nós lemos a palavra do Senhor e vemos promessas. Meus irmãos, nossa fé vai ser vai ser colocada à prova muitas vezes. Muitas vezes, quando nós vemos o mundo que nós vivemos, parece até estar bem longe daquilo que a fé assegura. Parece que tudo em nossa volta contradiz as boas novas. Mas isso também aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. O que importa realmente, meu irmão, não é o que vemos, mas em quem cremos. Em quem cremos. Amém? Então, Deus não prometeu bonança sempre. Vira para o seu irmão, Deus não prometeu bonança para você, não. Deus não prometeu vida boa para você, não. Já fala que não prometeu, não. Mas algo que Deus prometeu para você, Ele estaria convosco todos os dias.
Ele está convosco. A presença do Senhor é real. E é a presença dele que tem nos consolar. Aleluia! Então, meus irmãos, com aplicação para esse texto, nós devemos exercitar a nossa fé todos os dias. E como que a gente exercita a nossa fé? Buscando conhecimento da palavra, buscando o enchimento do Espírito Santo, sendo adoradores do Senhor independente, é tempo e fora de tempo. Se tudo está mal, aleluia. Se tudo está bem, aleluia. O que importa é que nós somos do Senhor, aleluia. Fique de pé, irmãos, vamos orar.